Olá, eu sou a Júlia e esse é o meu pitch, minha avaliação final da pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional da Faculdade Descomplica. A minha temática escolhida foi: qual a importância da inclusão digital e dos elementos digitais aplicados à educação? Essa é uma temática muito relevante, principalmente por conta do período pandêmico que estamos enfrentando nos últimos anos. A pandemia, ela influenciou diretamente no uso desses elementos digitais na educação, pois, desde a educação infantil, precisou ser implementada aulas remotas, com atividades síncronas e assíncronas. E também, atualmente, existe a realidade do ensino híbrido nas escolas de educação básica. Com isso, ser professor em tempos de pandemia exigiu uma adaptação e reinvenção dos educadores e demais profissionais da educação, pois a realidade de ensino híbrido e à distância era mais comum em cursos de pós, em universidades. Para a educação básica, foi tudo uma novidade. E ser professor nesse período foi bastante desafiador, por isso a relevância deste tema. Já dentro dos marcos teóricos que temos hoje, a BNCC, ela respalda sobre a tecnologia. A tecnologia é uma competência geral da BNCC, o que reafirma a importância de falarmos sobre esse tema enquanto educadores, pois com as tecnologias podemos compreender, utilizar e criar diversas formas de informação e educação, de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então, a Base Nacional para a Educação Básica já traz a importância de se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva a partir do uso das tecnologias. Ou seja, o educador, o professor, ele é um mediador e ele precisa compreender a importância desse assunto e a importância dessa prática dentro da sua vivência em sala de aula, pois a base já fala sobre cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Por muito tempo, diversos professores tinham barreiras em trabalhar com as tecnologias e utilizar as ferramentas existentes. Hoje, a base traz uma grande reflexão, que o professor, ele não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar o estudante na reflexão sobre os melhores usos possíveis das tecnologias. Ou seja, dentro da nossa prática, os estudantes são os protagonistas. E o professor não precisa mais ter essa preocupação ou essa barreira de achar que não se implementa os elementos tecnológicos em sua prática por medo ou receio de não ter aquele conhecimento técnico. Muito pelo contrário, os elementos digitais, eles vieram para caminhar junto com a atuação do professor, sendo um aliado, mas reforçando essa democratização e o protagonismo dos próprios estudantes. É uma troca, a relação professor e aluno, e dentro desse processo, os estudantes também têm muito a nos ensinar, pois já é uma geração que está constantemente conectada. E nós, enquanto educadores, temos que lutar pela democratização desse conhecimento e implementar esses elementos em nossa prática. Com isso, trouxe alguns exemplos de ferramentas que hoje são muito utilizadas tanto pelos professores, tanto pelos estudantes. O Google Sala de Aula e o Google Meet e o Teams, eles ficaram bastante conhecidos nesse período da pandemia. O Google Sala de Aula permite que o professor administre sua turma dentro dessa plataforma digital, colocando atividades, provas, recados, comentários. E ali dentro os estudantes podem responder, fazer devolutiva das suas avaliações e dentro dessa mesma plataforma o professor já pode atribuir uma nota ao estudante, o que demonstra a importância dessa ferramenta. O Google Meet e o Teams permite as reuniões em tempos reais para as atividades síncronas e até atualmente ela é utilizada no ensino híbrido das escolas de educação básica e também tem uma grande relevância para as universidades e os cursos online de pós-graduação e cursos também de formação continuada. As redes sociais, como TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, já são mais comuns serem utilizadas tanto por nossos estudantes como pelos educadores atualmente, pois elas têm diversas informações dentro dessas redes. São redes que permeiam o nosso cotidiano. São elementos digitais que, aliados da maneira correta, eles podem ser grandes protagonistas também da educação, pois os estudantes têm acesso facilitado a essas redes e interagem com essas redes e gostam bastante.
Então, por que não aliar isso ao processo de ensino-aprendizagem? É uma grande maneira de chamar a atenção dos estudantes e fazer com que eles sejam protagonistas e façam parte desse processo. Atualmente, dentro dessas redes, já existem diversas contas e canais com vídeos interativos, vídeos educativos, professores com vídeos engraçados, educativos. Então, por que não explorar? Por que não fazer pesquisa junto com os estudantes utilizando essas ferramentas? As redes sociais podem trazer diversas fontes, ferramentas, até mesmo para investigar o que é fake news, o que não é, e como que a gente aplica isso no cotidiano dos estudantes. O WordWall é um site com diferentes jogos pedagógicos, não é tão conhecido, mas foi um grande aliado nesse período de pandemia para os professores, principalmente aqueles que trabalham com alfabetização e crianças de inclusão. Vale muito a pena o professor utilizar jogos para aliar o seu processo lúdico do ensino. E dessa maneira, para encerrar o nosso tema, é muito importante pensar sobre a inclusão digital. Dentro da inclusão digital, nós valorizamos o protagonismo dos estudantes, a gente valoriza as diferentes experiências que são proporcionadas nessas diferentes plataformas, a gente traz maior interatividade para a sala de aula, aguçando a curiosidade dos nossos estudantes, formando seres críticos. A mediação do professor é imprescindível para o filtro dessas informações, para discussões, e é muito importante a gente diversificar os recursos e as metodologias utilizadas. E dessa maneira, a gente reafirma o compromisso com a educação, de que todos podem aprender e que precisamos democratizar o acesso ao conhecimento. Sabemos sim que ainda hoje existem muitas lacunas dentro desse mundo digital e muitas questões que, com a educação, nós podemos incluir todas as pessoas, acreditando em uma educação em que todos possam aprender. Então, enquanto educadora, psicopedagoga, a gente tem que falar sim sobre a democratização do acesso às tecnologias da informação e da comunicação, com o objetivo de inserir pessoas e comunidades. Então, que a gente não desista, que até mesmo aqueles que acham que não têm capacidade para lidar com esses elementos digitais na educação, que a gente sempre atue em prol de uma inclusão digital de todos de uma maneira democrática. Então, esse foi meu pitch. Muito obrigada.